Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. É, Venho aqui com mais uma videoaula para vocês. Lembrando que nós estamos estudando as independências das colônias na América. Relembrando que toda a América, todo o nosso continente, foi um dia colônia dos países europeus, né? A maior parte foi colônia da Espanha, uma pequena parte foi colônia da Inglaterra, uma outra parte foi colônia da França, algumas pequenas partes foram colônias da Holanda e o Brasil, e uma outra parte foi colônia de Portugal, que depois de se tornar independente, se tornou o Brasil, um país independente. Na última aula que eu mandei para vocês, eu expliquei sobre as primeiras vezes que tentaram fazer algum tipo de separação de Portugal. Foram duas revoltas que sequer chegaram a acontecer. Uma em Minas Gerais e outra na Bahia, né? Que ficaram conhecidas como Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, ou Conjuração dos Alfaiates, ou Revolta dos Alfaiates. Essa foi a aula anterior. Isso aconteceu no século XVIII, 1789, a Inconfidência Mineira, e 1798, bem pertinho aí, a, a Conjuração Baiana. Beleza? Hoje a gente vai estudar como que aconteceu a independência do Brasil. E lembra que eu falei para quando nós estudamos a Revolução Francesa, que esse era um assunto muito importante porque mudou o mundo? Pois bem, a independência do Brasil tem a ver com a Revolução Francesa, beleza? E com as ideias da Revolução Francesa, é claro, né? Primeiro vamos entender. Queria que vocês vissem o título dessa aula. Reparem que o título é O Processo de Independência do Brasil. Não é a independência do Brasil, porque a independência é um processo, ela é um caminho longo. São coisas que vão acontecendo, que vão desembocar, né, na independência mesmo, né? Então esse é um processo que começou, a gente pode dizer que começou na Revolução Francesa, beleza? Vamos lá. Com a Revolução Francesa, galera, vocês devem se lembrar das aulas de Revolução Francesa, que os países vizinhos da França começaram, durante a Revolução, começaram a atacar a França, porque eles queriam que a Revolução acabasse. Eles tinham medo que a Revolução chegasse neles. Né? Eu estou falando da Áustria, da Prússia, dos reinos da Itália, beleza? Muito bem. E a França, então, teve que lutar contra esses países. E nessa luta, uma pessoa se destacou como uma liderança dos exércitos revolucionários. Esse cara se chamava Napoleão Bonaparte. No fim da Revolução Francesa, ele se tornou o imperador da França. Beleza? E como imperador da França, ele conquistou praticamente boa parte da Europa. Boa parte da Europa foi conquistada pelo Napoleão, logo após a Revolução Francesa. Esse é o período napoleônico que a gente fala, que é quando Napoleão era imperador da França e continuou aquelas guerras contra os países vizinhos e foi conquistando vários lugares da Europa. E aí ele conquistava um lugar, tirava o rei do poder e colocava um parente dele como rei ou como rainha ou como governante daquele país. Beleza? Só teve um país que o Napoleão não conseguia vencer de forma alguma. Esse país era a Inglaterra. A Inglaterra é uma ilha. Se vocês olharem nesse mapa, você tem aí a França em amarelo, né? E a Inglaterra, essa ilha, faz parte dessa ilha chamada Grã-Bretanha. Está aqui Londres, a capital, né?
Por que o Napoleão não conseguia vencer a Inglaterra? Porque a Inglaterra tinha a marinha mais poderosa do mundo. E para vencer a Inglaterra tinha que ser por mar, porque a Inglaterra é uma ilha, tinha que atravessar o mar para vencer a Inglaterra. Bom, então Napoleão decide o seguinte, que ele não ia mais lutar contra a Inglaterra. A ideia dele era estrangular a economia inglesa. Vocês já estudaram a Revolução Industrial. A Inglaterra era o único país da Europa que tinha indústrias. E veja bem, um país que tem indústrias produz grande quantidade de produtos, de mercadorias, precisa vender para muita gente, né? Então a Inglaterra vendia para todos os países da Europa. Então Napoleão fez o seguinte: bloqueio continental. Ele bloqueou o continente europeu de fazer comércio com a ilha, com a Inglaterra. Proibiu todos os países da Europa de comercializarem com a Inglaterra. Por quê? Como ele não conseguia vencer na porrada, ele queria vencer estrangulando a economia, acabando com a economia inglesa. Beleza? Essa era a ideia dele. O bloqueio continental está representado nesse mapa por essa linha tracejada aqui, beleza? Né? Significando que todos os países da Europa estavam proibidos de fazer comércio com a Inglaterra. Se vocês verem essa linha, ela não cerca Portugal. Isso foi, o bloqueio continental foi decretado no ano de 1806. E Portugal simplesmente não obedeceu o Napoleão. Por quê? O maior aliado de Portugal, o maior aliado da economia portuguesa, quem emprestava dinheiro, quem comprava produtos de Portugal, quem vendia coisas para Portugal era a Inglaterra, né? Então o rei português ele ficou meio que tentando enganar o Napoleão Bonaparte. Falou: não, pode deixar, a gente vai obedecer o bloqueio continental. Mas no fundo não obedecia. Quem não obedecesse o bloqueio continental seria invadido pelo exército francês. E nenhum país da Europa, com exceção da Inglaterra, conseguia vencer o exército francês. Então o rei de Portugal ficou tentando levar a situação, enganava daqui, enganava o Napoleão, falava que ia obedecer o bloqueio continental, mas no fundo não obedecia. Por outro lado, ele também não obedecia porque a Inglaterra ameaçou o rei de Portugal, ameaçou Portugal de que ia invadir Portugal caso Portugal obedecesse o Napoleão Bonaparte. Veja só. Então, Portugal estava numa situação que era assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Né? Ameaçada pela França e ameaçada pela Inglaterra. E então Portugal acabou ficando do lado da Inglaterra. Pelo seguinte, a Inglaterra falou assim: faz o seguinte, deixa o Napoleão invadir Portugal, pode deixar. Porque quando ele invadir Portugal, a gente ajuda vocês a se mudarem para o Brasil. Olha só a ideia. Essa era uma ideia que já existia entre conselheiros do rei de Portugal. Né? Alguns conselheiros, alguns ministros do rei já aconselhavam o rei: vamos transferir o governo português para o Brasil, porque o Brasil é muito maior que Portugal. Ele tem possibilidades de desenvolvimento econômico muito maior. Né? Além disso, agora nessa situação, com Napoleão ameaçando de invadir nossas terras, é melhor que a gente fuja logo para o Brasil. E aí a Inglaterra apoiou esse plano e falou: se vocês seguirem com esse plano, eu empresto navios para vocês fugirem para o Brasil e, ainda mais, defendo o território português contra a invasão francesa. E foi o que aconteceu. A corte portuguesa, a corte, nesse caso, são o rei, a família real, todos os funcionários, os nobres que viviam de cargos na monarquia. Eram funcionários do rei. A corte portuguesa toda fugiu para o Brasil com o apoio da Inglaterra. Olha só que coisa. Foram
milhares de pessoas que fugiram de uma vez para o Brasil. Chegaram do nada aqui no Brasil, milhares de pessoas, dezenas de milhares. Tudo com o apoio da Inglaterra. Eram diversos navios ingleses, com alguns navios portugueses também. Fugiram e a fuga foi assim, ó, o exército francês estava chegando já em Portugal, quando eles saíram. Inclusive, deixaram alguns itens que não conseguiram carregar a tempo nos navios e fugiram para o Brasil. Beleza? É assim que começa o processo de independência do Brasil. E eu vou explicar por quê, como aconteceu isso. Vamos lá? Continuando nossa história. A Inglaterra tinha um interesse muito claro em ajudar a corte portuguesa a mudar para o Brasil, transferir o governo português para o Brasil. Lembra que a Inglaterra não podia vender para a Europa? Ela queria que o Brasil fosse aberto ao comércio com ela, com a Inglaterra. Como assim aberto ao comércio? O Brasil não podia fazer comércio com a Inglaterra? Não. Lembrando que quando um país era colônia de outro, o Brasil era colônia de Portugal, esse país, o Brasil, no caso, que não era um país, era uma colônia, o Brasil não era livre para fazer comércio com quem quisesse. Existia uma coisa chamada exclusivo comercial ou exclusivo metropolitano, porque o Portugal tinha um comércio exclusivo, né? A metrópole era Portugal. Ou ainda, outro termo é pacto colonial. Essa regra dizia que a colônia, Brasil, só podia fazer comércio com a metrópole, Portugal. Beleza? Porque vocês têm que lembrar das aulas que eu dei no início do ano para vocês, que as colônias foram formadas simplesmente para aumentar a riqueza da metrópole, aumentar a riqueza, no caso, de Portugal. Beleza? Só que então o interesse da Inglaterra ao transferir, ao ajudar a corte portuguesa a se mudar para o Brasil, era que o Brasil passasse a ser aquele mercado que ela tinha perdido. Ela tinha perdido a Europa. Né? Então, inclusive, a primeira medida que o rei português assinou, antes até de pôr os pés no território brasileiro, ainda em navio, ainda no mar, próximo de chegar em terra firme, assinou a abertura dos portos às nações amigas no ano de 1808. Tá aqui esse primeiro item aqui, ó. Então tem um interesse comercial da Inglaterra, ela queria vender coisas para o Brasil. Beleza? Em 1808, então, é assinado a abertura dos portos às nações amigas. Isso, galera, é praticamente o fim da nossa condição de colônia, porque grande parte do que fazia a gente ser colônia era essa obrigação de ter relações comerciais, comprar e vender somente com Portugal. Em 1808, a abertura dos portos às nações amigas. Entenda-se, nações amigas é quem? A Inglaterra, beleza? E tem mais, em 1810, 2 anos depois, o rei português, que agora estava no Brasil já, foi obrigado a assinar 2 acordos diplomáticos e comerciais, né? Estabelecia acordos diplomáticos e comerciais. Dentre esses acordos, estabelecia que os produtos que vinham da Inglaterra para o Brasil pagavam menos imposto do que qualquer outro produto, menos até do que os que vinham de Portugal. Beleza? Por quê? Para facilitar a venda de produtos ingleses para o Brasil. Beleza? Tem uma outra coisa importante que foi estabelecida nesse ano de 1810, que foi o Brasil se comprometeu de que em 20 anos ia acabar com o tráfico atlântico de pessoas escravizadas. O que foi feito em partes, mas isso é assunto para aulas futuras. Beleza? Porém, em 1815, o Napoleão Bonaparte foi derrotado. Ele perdeu a guerra. Ele, inclusive, foi preso. Né, e morreu na cadeia. Primeiro ele foi preso, depois conseguiu fugir, voltou para o governo da França, governou por 100 dias. E logo depois de 100 dias foi derrotado novamente e colocado na cadeia de novo, uma cadeia localizada numa ilha, para que ninguém conseguisse ajudá-lo a fugir. E lá ele morreu dentro da cadeia.
Em 1815, o Napoleão então já era, não tinha mais porquê o rei português ficar no Brasil, né? Então, só que o rei queria ficar no Brasil. Lembra que eu contei para vocês que era um projeto do governo português transferir a sede do governo para o Brasil. Então, eles queriam ficar no Brasil. E aí, o que eles fazem? Eles transformam o Brasil em Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Algarves é uma região de Portugal, que fica lá em Portugal. Então, o Brasil deixou, nesse momento, em 1815, deixou de ser colônia e virou Reino Unido. Olha só que ainda não é independente, faz parte do Reino de Portugal, mas não é mais colônia, é uma parte do reino. Na verdade, é a principal parte do reino nesse momento, porque é onde está o governo, é onde está a capital do reino. Beleza, galera? E transformar o Brasil em Reino Unido significa modificar muita coisa aqui no Brasil, né? Por isso que a gente chama esse período que vai de 1808, da chegada da família real, até 1820, quando a família real vai embora, de período joanino, porque é um período em que o Dom João, que era o rei na época, na verdade, ele era príncipe regente, porque a mãe dele tinha ficado maluca da cabeça, tinha ficado doida, e aí ela não podia governar, então ele governava no lugar da mãe dele, mas logo em 1816 ele se torna rei, né? Então é o período joanino, é o período em que o Dom João está aqui no Brasil. Esse é um período de transformações profundas, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, mas não só do Brasil, a capital do reino português, a capital do Império Português, todinha, né? Todinho. Né? Então, várias coisas mudam nesse período. Você, por exemplo, já alguém aí que você conhece, ou você mesmo, já deve ter feito compra pelo correio. Quem criou o sistema de correios no Brasil foi o Dom João, nesse período. Além disso, o Banco do Brasil foi criado nesse momento. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que é um local para pesquisa e preservação de espécies vegetais brasileiras, também foi criado nesse período. E ele começou a criar várias instituições que um governo precisa ter. Um governo, por exemplo, precisa ter militares. Então é fundado aqui no Brasil a Academia Militar, né? Foi fundado também lá no Rio de Janeiro a Biblioteca Real, né? A Biblioteca Real com as obras, com os livros que vieram de Portugal, né? Eu vou colocar aqui uma foto para vocês verem. Essa é a Biblioteca Nacional, hoje Biblioteca Nacional, mas que antigamente se chamava Biblioteca Real. Essa é uma foto atual, ainda existe, é esse prédio monumental, maravilhoso, é uma biblioteca incrível, localizada no Rio de Janeiro, né? Lógico que era onde era a capital, que na época se chamava Biblioteca Real, hoje se chama Biblioteca Nacional. É uma instituição muito importante do Brasil, tá bom? Fundou-se também a primeira faculdade do Brasil, foi a Escola de Cirurgia da Bahia, lá em Salvador, né? E também se liberou a tipografia. A tipografia é uma coisa que vocês não devem conhecer, porque a tipografia era a forma como se fazia impressão de jornais e livros. Isso era proibido no Brasil, porque o Brasil era uma colônia. Colônia não pode ter impressão de papéis. Sabe por quê? A impressão de jornais e livros pode imprimir, pode fazer com que ideias que sejam contrárias à dominação colonial circulem no país, né? Então era proibido. Então Dom João, em 1808, libera a tipografia no Brasil e aí a gente passa a ter os primeiros jornais do Brasil. Eu tenho aqui uma imagem daquele que foi o primeiro jornal impresso no Brasil, né? A Gazeta do Rio de Janeiro. Essa é uma imagem do número 1. Esse é o primeiro jornal mesmo impresso no Brasil, né? A Gazeta do Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1808. Olha só como era o primeiro jornal impresso no Brasil, um pouco diferente dos jornais que a gente tem hoje em dia, não é? Reparem, muito interessante, não é?
E, por último, das transformações desse período, do período joanino, eu queria destacar a criação da Escola de Belas Artes, porque o Dom João queria que o Brasil fosse a sede do governo do Império Português. Para isso, precisa ser um local que tenha arte, que seja civilizado como eles achavam que devia ser, né? E aí, o Dom João, inclusive, contrata um grupo de artistas franceses que deveriam vir para o Brasil para ensinar arte. E é muito interessante que é a missão artística francesa. E um desses artistas que veio para o Brasil foi um cara francês. E esses artistas foram, inclusive, trabalharam, inclusive, para o Napoleão Bonaparte, para a corte francesa. Só que depois que o Napoleão foi derrotado, eles perderam emprego, né? E um desses artistas se chamava Jean-Baptiste Debré. O Debré veio para o Brasil e a obra que ele produziu aqui no Brasil hoje é uma fonte histórica para pesquisa sobre o século XIX, principalmente. Porque o Debré vem para cá e ele ficou espantado com a sociedade que ele viu. Ele, aquele homem europeu, branco, não conhecia essa sociedade colonial, escravista, não é? Que ele encontrou aqui. Então ele se espanta com essa sociedade e começa a pintar cenas que para ele eram um destaque dessa sociedade. E essas cenas que ele pintavam eram, em sua maioria, cenas que representavam a escravidão. Essa pintura, por exemplo, ela representa um momento de castigo, né? Um momento. Agora, veja só que interessante: uma pessoa escravizada castigando outra pessoa, com outros escravos esperando para serem castigados. Aqui, ó, ao lado. Reparem, tá vendo? E ele coloca ali as armas que eram usadas no castigo físico. Beleza, galera? O pelourinho é esse poste que era localizado no centro, geralmente no centro das cidades, para que os escravos fossem castigados publicamente, para que isso servisse de exemplo para outros. Olha só que sociedade violenta que era o Brasil do século XIX, do início do século XIX. Aqui é uma gravura que representa uma cena de carnaval. Olha só, uma cena de um carnaval no início do século XIX, né? E aqui é uma gravura representando uma família brasileira, um funcionário brasileiro com a sua família. É claro que o Debré ele vai representar as coisas a partir do seu modo de ver, né? Então ele viu aqui que a família brasileira era hierarquizada. Primeiro o senhor, as crianças, a esposa, e você vai vendo que vai chegando os escravos, as pessoas escravizadas que acompanham essa família, não é? E mais dois retratos, mais duas gravuras aqui, a de cima representando um senhor de escravos sendo transportado, né? Então a gente acaba sabendo como algumas coisas aconteciam nessa época. E a de baixo um mercado de escravos. Tá bom, galera? Continuando nossa história, agora a gente vai entender como aconteceu de fato a independência do Brasil. Para isso, a gente precisa entender que é o seguinte, cara. Quando o rei de Portugal fugiu para o Brasil junto com a corte, a população portuguesa ficou lá em Portugal. E, por um período, teve uma guerra contra a invasão francesa, que a Inglaterra tinha prometido que ia proteger, não é? Então, ainda os ingleses expulsaram os franceses de Portugal e ficaram governando Portugal. Então, Portugal ficou por um tempo sendo governada por militares ingleses. Olha só que coisa. E aí vai passando o tempo, né? E o povo português começou a ficar, então, um pouco irritado com essa situação. Então, algumas organizações foram feitas para exigir a volta do rei para Portugal. E aí, um certo dia, quando o militar inglês que estava governando Portugal saiu de viagem, começou uma rebelião.
E os portugueses, alguns portugueses, tomaram o poder, tomaram o governo, né? E exigiram que o rei português obedecesse a uma constituição e, além disso, que ele voltasse para Portugal. Então é o seguinte, como essa revolta começou na cidade do Porto, aqui eu escrevi Porto com letra minúscula, mas Porto é o nome de uma cidade, eu errei ali, ó. Porto é o nome de uma cidade. Como essa revolução começou na cidade do Porto, ela ficou conhecida como Revolução Liberal do Porto. Por que liberal? Porque ela seguia os princípios do iluminismo, né? Que dizia que o governo não pode ser feito, o rei não pode estar acima das leis. Devem existir leis que controlam todos, inclusive o rei, né? Então eles queriam que o rei voltasse do Brasil para Portugal, mas não de qualquer jeito. O rei devia voltar obedecendo a uma constituição, beleza? E o rei, o Dom João VI era o nome dele, que estava no Brasil, ele com medo de perder a coroa, né, de perder o governo de uma vez por todas de Portugal, retorna para Portugal no ano de 1821. Beleza? Só que tinha mais uma coisa que a Revolução Liberal do Porto queria fazer. Eles queriam recolonizar o Brasil. Eles queriam que o Brasil voltasse àquela condição de colônia antiga. Que o Brasil não tivesse mais liberdade de comércio, né? Que o Brasil servisse apenas para enriquecer Portugal. Vocês têm que lembrar de uma coisa: a forma de obtenção de lucro da burguesia portuguesa era o comércio com o Brasil. Então eles queriam retomar essa situação de colônia do Brasil, não é? Beleza? Então o rei foi embora, mas ele deixou aqui no Brasil o filho dele, o Dom Pedro, que depois vai receber o nome, o título de Dom Pedro I. Ele deixou o Dom Pedro aqui no Brasil. Por quê? Para garantir que o Brasil não ia fazer uma independência de Portugal e assim garantir que o Brasil permanecesse unido sob o domínio da coroa da família real. Era por isso. O Dom Pedro ficou aqui no Brasil. Beleza? Só que os revolucionários portugueses, eles tinham formado uma coisa... eles tinham formado as cortes portuguesas. As cortes, vou explicar para vocês. As cortes eram um grupo de deputados que foram eleitos em várias partes do Império Português, inclusive no Brasil. Lembrando que o Império Português era formado por Portugal, Brasil, Algarves, territórios na África, territórios na Índia, né? Então as cortes eram deputados eleitos nas várias partes do Império Português, que foram eleitos para fazer essa Constituição que o rei deveria obedecer. Lembrando que uma Constituição é um conjunto de leis que está acima de todas as leis do país. O Brasil tem uma Constituição, por exemplo, né? Então, as cortes portuguesas, o interesse das cortes era recolonizar o Brasil. Então, eles não queriam que o Dom Pedro ficasse no Brasil. Eles queriam que o Brasil ficasse na condição de colônia. E na condição de colônia não tem que ter ninguém da família real lá. Então, eles exigiam a volta do Dom Pedro para Portugal. Só que, galera, pensa uma coisa comigo. Vocês acham que os comerciantes brasileiros, os donos de escravos que produziam açúcar, que produziam algodão, que produziam cacau, que produziam qualquer outra coisa e vendiam para fora, você acha que eles queriam a volta do sistema colonial? Claro que não. Porque tendo liberdade de comércio, eles podiam vender não só para Portugal, mas também para qualquer outro país que pagasse mais do que Portugal. Por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra pagava mais. Então, isso é importante entender. A elite brasileira, as pessoas ricas aqui no Brasil, os donos de escravos, os donos de fazendas, que vendiam coisas para fora, não queriam a recolonização,
queriam continuar vendendo e vendendo livremente para quem pagasse mais. Então eles começam a apoiar o Dom Pedro, dizendo para o Dom Pedro ficar. Tem até um evento em janeiro de 1822, que foi quando o Dom Pedro recebeu um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas, só de gente muito rica, muito importante, pedindo para ele ficar no Brasil. E aí, a história que contam é que no dia 9 de janeiro, ele disse: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Então, ele disse que ele ficava porque ele estava desobedecendo as ordens das cortes portuguesas. E tem mais, no dia 3 dia 3 de junho de 1822, ele convoca eleições para uma Assembleia Constituinte do Brasil. Eleição para formar um grupo de deputados que ia fazer uma Constituição para o Brasil. Olha só, se o Brasil vai ter uma Constituição, isso já significa que ele está se preparando para se separar de Portugal. Vai ter uma Constituição própria, percebeu? Olha só. Alguns meses depois ainda, no dia 1º de agosto de 1822, ele ainda emite um decreto, uma ordem, dizendo que toda tropa portuguesa que venha de lá de Portugal será considerada inimiga se entrar no Brasil sem a permissão dele, do Dom Pedro. Isso já significa que a gente já estava separado de Portugal. Olha só, a gente já tinha uma Assembleia Constituinte que ia fazer uma Constituição que acabou não sendo feita. Depois, assunto para as próximas aulas. A gente já tinha uma ordem dizendo que exércitos portugueses que viessem para o Brasil sem a permissão do Dom Pedro seria considerado inimigo. A gente já era independente, não tinha, né? Só que, em setembro no mesmo mês de agosto de 1822, o Dom Pedro viaja do Rio de Janeiro para São Paulo. Né? E nessa viagem, quando ele está voltando para o Rio de Janeiro, ele recebe um mensageiro enviado para entregar umas cartas para ele. E essas cartas diziam que tinham chegado recados de Portugal, que agora sim, se ele não fosse embora, ia ter guerra. E aí conta uma história de que ao ler essa carta, ele disse: independência ou morte! E isso teria acontecido no dia 7 de setembro de 1822. Beleza, galera? Por isso que o dia 7 de setembro acabou sendo conhecido como o Dia da Independência do Brasil. Mas, na verdade, a gente já estava independente. O dia 7 de setembro foi criado bem depois disso aí que eu estou contando para vocês. Foi criado, não, foi estabelecido como o Dia da Independência do Brasil, bem depois disso aí que eu estou contando para vocês. Beleza? Tá bom? Existe, inclusive, esse quadro que eu queria analisar com vocês para terminar essa aula. Esse é um quadro famoso. Eu já vi pessoalmente esse quadro. Galera, esse quadro é monstruoso. É gigantesco, enorme, enorme, enorme. E é muito bonito. Ele foi pintado pelo Pedro Américo no ano de 1888. Ele se chama Independência ou Morte. A história é que o Dom Pedro estava próximo, em São Paulo, próximo ao Riacho do Ipiranga, quando recebeu essa carta que eu falei para vocês e sacou a sua espada e gritou independência ou morte. Mas essa é uma história que ninguém sabe se é verdade, se aconteceu ou não, na verdade. Essa história ficou conhecida, em grande parte, por causa desse quadro. O pintor, olha só, foi em 1888 que esse quadro foi pintado. O pintor nem era vivo quando aconteceu a independência do Brasil. Ele pintou essa cena da imaginação dele. Ele, inclusive, palavras do próprio pintor, o Pedro Américo, que, aliás, esse pintor, Pedro Américo, foi formado por aqueles pintores franceses que eu falei para vocês, que vieram da França, a missão artística francesa. Né? A ideia do Pedro Américo, segundo ele próprio, era pintar uma cena glamurosa, uma cena bonita, representando a independência do Brasil.
E notem como ele fez, esse quadro é muito bonito, como parece assim que está havendo uma grande guerra, né? Tem inclusive movimentos, se você olhar para esse quadro, não dá para falar que é um quadro estático, né? Um quadro parado. Repare que está tudo em movimento quando você olha aí nesse quadro. Mas tudo isso foi inventado pelo Pedro Américo, galera. Ele próprio falou isso, né? Porque isso é um tipo de pintura que se chama pintura histórica. O objetivo da pintura histórica não é pintar a realidade, é idealizar uma situação para engrandecer os feitos de um país. A pintura histórica foi ensinada por aqueles pintores que vieram da França e que pintavam para o Napoleão Bonaparte. Tá bom, gente? Então, quando a gente analisa uma pintura, é importante ter em mente que o autor, uma pintura, um desenho, uma fotografia, inclusive uma fotografia, o autor não queria representar a realidade, mas sim queria dar uma interpretação dele para aquilo que aconteceu. Tá bom? Se vocês verem aqui, o Dom Pedro está no centro do quadro. Por que, que o autor colocou o Dom Pedro no centro do quadro? No centro e no alto, né? Exatamente para destacar essa figura, né? Quem disse que isso estava acontecendo desse jeito? Não, né? Não faz sentido. Outra coisa importante é que aqui o Dom Pedro estaria acompanhado pela Guarda Real, com os uniformes da Guarda Real. Nem existia Guarda Real em 1822 ainda. Outra coisa, esses uniformes aqui também não existiam. E outra coisa ainda, tá todo mundo montado em cavalos bonitos, cavalos de raça. Não era usado cavalo de raça, cavalo bonito, para fazer viagens longas, como do Rio de Janeiro até São Paulo. Era tudo feito em lombo de mula, que é um animal mais resistente para andar longas caminhadas. Tá bom, gente? Então, eu queria analisar com vocês esse quadro para trazer essa leitura de que uma pintura histórica ela não representa a realidade, mas sim uma interpretação sobre um determinado acontecimento. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro essa aula. Vocês vão, então, depois de assisti-la, responder os exercícios a seguir. Valeu, um abraço, espero que estejam bem e se cuidando.